O tema hoje é ideologia. Eita, palavrinha difícil da gente entender, né? Primeira coisa a gente relembrar, a gente constatar é justamente que esse termo ele é utilizado em diversos contextos, em diversas situações, está presente no senso comum e até dentro das ciências sociais, até dentro da filosofia, ele é bastante polissêmico. Portanto, aqui a gente não pretende fechar o assunto, né, nem essa proposta aqui do nosso curso em geral, mas fazer um sobrevoo por essa concepção nos sentidos principais dessa palavra. Então aqui eu vou utilizar algumas ideias do Norberto Bobbio, que no seu dicionário lá de ciência política vai mostrar para a gente alguns recursos importantes para a gente compreender a densidade desse tema, né? Bom, então num primeiro momento, na sua origem, ideologia vai ser somente a ciência das ideias, tá? Então assim, o estudo do próprio pensamento e do surgimento e desenvolvimento das ideias. A gente pode entender que é um significado fraco, mas além de um significado fraco, como a gente vai ver depois aqui, é um significado quase que nominativo, né? Bom, mas a partir desse momento a gente tem aqui no trânsito o Napoleão se referindo aos ideólogos enquanto aquelas pessoas que estão distantes da realidade, que estão pensando demais e, portanto, não estão olhando para a realidade de maneira objetiva. E é Napoleão, então, que vai cunhar, né, que vai utilizar esse termo ideologia com um viés negativo, como uma coisa ruim, no sentido de que não corresponde à realidade, à verdade, portanto, né? Bom, no sentido comum, eu tenho a noção de que a ideologia corresponde a um repertório de valores que organizam a nossa vida social e que dão sentido para a nossa vida em si, né? Talvez esse sentido que está lá naquela canção do Cazuza, Ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver, eu quero uma para viver, eu preciso ter uma ideologia para viver, né? Esse seria o significado fraco lá do Bobbio, beleza? Também é do senso comum, de algum modo, né? A oposição da noção de que é ideológico aquilo que não é pragmático. Então, se eu tenho um discurso ideológico, significa que é um que tem uma paixão, que tem um apego, que tem algum interesse político por detrás daquilo, né? E, portanto, não se afasta daquele discurso do dever ser racional, lógico, pragmático. Bom, tudo isso está dentro do senso comum, está ligado à noção do significado fraco. Bom, e aí o termo ideologia ele vai se tornar extremamente relevante na discussão, na polêmica, arrasa-quarteirão, filosoficamente falando, que vai ter entre Hegel e Karl Marx e Engels, né? Então, o Hegel já está preocupado com essa questão de como as ideias vão se formar ao longo do tempo. Tem toda aquela discussão de como a dialética hegeliana da tese, antitese, síntese vai levar ao espírito absoluto, enfim, todo o pensamento hegeliano. O importante disso é que Marx, a partir de um trabalho já desenvolvido por outros materialistas, vai inverter Hegel, né? E vai pensar na questão das ideias e, portanto, da ideologia de uma maneira inversa, né? Se lá em Hegel eu posso entender que as ideias compõem a noção de realidade, aqui em Marx as ideias, a ideologia, falsificarão a realidade, falsificarão a consciência, né? Portanto, aqui surge o significado forte de ideologia, esse que fala de uma criação de uma realidade falsificada. Falsificada por quê? Falsificada por quem? Falsificada dentro da construção das relações de poder de classe. Dentro do pensamento marxista, a luta de classes e a oposição entre partes da sociedade, isso ele tem uma grande influência de Hegel, sempre vai levar ao movimento histórico
e necessariamente a dominação de uma parte por outra, né? E a ideologia ela vai ser responsável por confirmar, por manter essa realidade falsificada funcionando. Bom, em Marx aparece essa noção, então, de que tempos diferentes, instituições diferentes vão gerar ideias diferentes, certo? Um exemplo que talvez seja bastante interessante a gente dar uma olhada nisso é pensar na própria ideia de democracia, né? A democracia ela vai aparecer primeiramente lá na Grécia Antiga e Platão e Aristóteles consideram a democracia um regime possivelmente degenerável ou já degenerado. Solon, entretanto, também na Grécia Antiga, vai implementar as assembleias populares e colocar isso em prática. Por isso que a gente fala que ainda assim o surgimento da democracia é lá da Grécia Antiga. A democracia, essa coisa do poder popular, vai ser negativa em Hobbes, porque eu tenho a guerra de todos contra todos. Então, se todos estão lutando contra todos, eu não posso deixar o poder com eles, porque senão eu vou aniquilar, as pessoas se aniquilarão entre si. Então, eu preciso que não haja o poder na população, que esse poder seja delegado para a figura do Estado, né, o Leviatã, para controlar isso. Bom, vai passar a ser positivo a partir do Iluminismo e até hoje. E ainda hoje a gente vai ter a noção de que a democracia está em íntima sintonia com o capitalismo. E até que ponto essa democracia pela qual nesses dias aí estamos brigando por ela, estamos saindo às ruas por ela, até que ponto esse casamento entre o capitalismo e a democracia não reforçam um potencial totalitário das democracias capitalistas. No sentido de que, ok, falamos de igualdade de direito e vamos brigar por essa igualdade de direito, mas essa igualdade de direito ela está na forma, ela está no dever ser, ou essa igualdade de direito está na prática, no cotidiano e na realidade, né? Então, assim, é só para a gente ver como o desenvolvimento e a noção da ideia de democracia, ela é ideológica e ela vai variar imensamente conforme a gente muda de período histórico e, portanto, de instituições que estão utilizando essa ideia dentro dos seus discursos, dentro das suas ações políticas. Bom, dando um zoom aqui para a gente olhar outros dois autores que estão na nossa aula e que têm uma relação com o pensamento marxista. Primeiro é o Georg Lukács, está aqui, né? Ele vai distinguir visões ideológicas e marxismo, ok? Ou ciência marxista. As visões ideológicas, para ele, são positivas, no sentido de que, semelhante ao significado fraco aqui, vão organizar a sociedade, vão permitir que as pessoas tenham conexões e consigam produzir uma vida social. Porém, qual que é a crítica do Lukács às visões ideológicas? Elas não têm um potencial, uma capacidade de revelar as contradições. Esse potencial vai ficar dedicado, exclusivo, digamos assim, para a ciência marxista, que vai revelar essas contradições, só que, ao revelar essas contradições, abrem a possibilidade para uma reestruturação social, o que não necessariamente é uma coisa que as pessoas desejam, né? Outra coisa importante é Lukács falando que a ciência ela vai se diferir da ideologia. Então eu não posso dizer, por exemplo, que a teoria da evolução ela é uma ideologia, porque ela não foi criada para ser uma ideologia nesse aspecto. Ela se coloca enquanto um repertório de conhecimento necessário para explicar como que eu tenho a diferenciação entre as espécies biológicas do planeta. Beleza. Então, eu falo que ela é ciência. Agora, se eu vou usar a teoria da evolução num campo fora do pensamento científico, eu acabo utilizando esses mesmos argumentos de uma maneira ideológica.
no sentido de tentar estabelecer uma relação de poder, beleza? Mannheim, ele vai falar que as ideias, as ideologias revelam compreensões de uma realidade baseadas em uma estrutura que geralmente é conservada. Então, para ele, as ideologias são textos, são conceitos importantes de nós termos, porque, na verdade, olhando elas, a gente vai entender muito sobre a própria estrutura social, né? Por isso a influência aqui de Marx. Então, quando ele fala do machismo, por exemplo, né? Você tem a ideologia do machismo que só vai existir, você tem que escavar e procurar isso dentro do conhecimento daquela cultura. Essa ideologia, ela não vai ser uma ideia pura, ela vai estar dada através de uma base social real. Então, uma sociedade machista como a nossa, se você olhar o passado, vai ter um porquê, vai ter um começo disso. E é esse começo que a gente vai ter que procurar. Obviamente, como a gente já estudou, esse machismo está dentro da formação patriarcal, da formação brasileira, conforme a gente já estudou lá no Gilberto Freire.